Saúdo a todos que me escutam nesse momento. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Henrique Stinjanga Kapingana. Eu sou médico neurologista, aluno da pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas em Ciências Neurológicas. Eu sou autor do livro Saúde de Aço, Fundamentos para uma Verdadeira Saúde. Para quem não assistiu o meu primeiro live, meu primeiro vídeo, está disponível, é só procurar pelo título do livro, Saúde de Aço, Fundamentos para uma Verdadeira Saúde, Dr. Henriques, e está disponível tanto no YouTube como no Facebook, tá? Siga-nos no Facebook, siga-nos no YouTube e no Instagram, que a partir de agora, então, periodicamente a gente vai passar a trazer conteúdos mais diversos sobre diversas temáticas. Hoje eu não venho falar do livro, que esse é o segundo vídeo que eu faço. Eu venho exatamente para falar de um tema que é muito importante a nível da saúde e até considerado um problema de saúde pública. Hoje nós vamos falar sobre a depressão. Tá ok? Vamos falar sobre a depressão. Então, para falar da depressão, eu gostaria de contar uma pequena história que acontecia quando a gente era mais criança, quando a gente tinha na faixa dos 7 aos 10 anos. Toda vez que viesse visita na nossa casa, o meu pai, como era das várias profissões, dos vários ofícios que o meu pai tem, meu pai também é alfaiate. Então nós tínhamos um armazém dentro de casa, no nosso quintal. Esse armazém tinha 2 compartimentos. Tinha um compartimento, portanto, onde a gente recebia os clientes, e tinha um compartimento das ferramentas, onde normalmente era muito escuro durante a noite. Não tinha iluminação e, portanto, a gente só frequentava aquele compartimento quando fosse de dia, porque à noite ficava muito escuro, não tinha instalação, não tinha iluminação. Então, toda vez que viesse pessoas, visitas em casa à noite, meu pai nos pedia para procurar a tesoura de alfaiate, aquela de costura. Então nós nos limitávamos a procurar a tesoura no compartimento claro do armazém, que eram 2 compartimentos, onde tinha luz. Então a gente passava todo o tempo a procurar. O pai terminava a conversa e a tesoura não aparecia. E nós perguntávamos, mas papá, a tesoura não aparece. Ele disse, não, mas está mesmo aí no armazém, vocês só procuram com muita cautela. Então procurávamos e nunca encontramos. Um belo dia o meu irmão encontrou a tesoura e eu perguntei, onde é que você achou a tesoura? Ele disse, olha, a tesoura estava mesmo em cima da máquina de costura, que está bem logo na entrada desse armazém, na parte escura. Nem precisas entrar com vela, nada, é só pôr a mão, eu só coloquei a mão por acaso naquela mesa que está ao lado da porta, logo na entrada, apesar de estar escuro, e achei logo a tesoura. Então foi assim que a gente conseguiu essa tesoura e quando explicamos ao nosso pai, o nosso pai nos disse que realmente vocês nunca encontrariam a tesoura se vocês procurassem apenas aqui no lugar onde estava claro, onde estava iluminado. Então é mais ou menos essa história que a gente contou, né? Não era para ser muito engraçado, é mais para a gente buscar um pouco de lógica nisso. Então, mas o que é que isso tem a ver com a depressão? Tudo. Isso tem tudo a ver com a depressão, porque se você tem depressão, isso você já sabe, tá? A depressão atualmente ficou muito fácil de se fazer o diagnóstico. Você não precisa de ir num médico para dizer que você está deprimido, tá? Atualmente os manuais todos mostram como é que você consegue fazer o diagnóstico. Qualquer livro de depressão que você ler vai ter lá os critérios de depressão e também qual é o nível, a graduação da sua depressão, né? Então, qualquer livro que você puder ler, você vai conseguir fazer a graduação da sua depressão. Então, se você está deprimido, você já sabe. Nós não vamos
aqui nesse live, também para não ficar muito extenso, não vamos explicar como é que o caro leitor, o caro ouvinte, o caro assistente vai fazer esse diagnóstico de depressão, tá? Então você já sabe. Aí a segunda preocupação vem, então já sei que tenho depressão, agora vou tratar, certo? Não, errado. Por quê? Você me perguntaria, doutor, por que eu não posso tratar se eu sei que tenho depressão? A resposta é simples, porque o diagnóstico não está completo. Tá? Quando você sabe que tem depressão, você tem que saber qual é a causa, o que causou depressão. Na minha ótica, a forma como eu concebo, você nem deveria sair e tomar remédio à torta e à direita, enquanto você não descobrir qual é a causa da sua depressão. O que está te pôr deprimido? Você já se perguntou? E aqui nesse artigo, nesse live, eu estou a falar artigo porque também escrevi um artigo idêntico, praticamente eu estou a falar o artigo que eu escrevi. Provavelmente no artigo você vai ter mais dados, porque aqui a gente vai procurar ser um pouco mais breve e lacônicos. Então, quando você sabe que você tem depressão, você tem que saber qual é a causa. E aquilo que é a minha visão sobre a depressão, de tudo que eu já estudei, de todos os pacientes que eu já atendi, que eu estudei Psicologia do Desenvolvimento no ICED, estudei Psicologia Clínica no terceiro ano da faculdade, estudei Psiquiatria e Psicologia também Clínica no quarto e quinto anos. Durante o meu estágio passamos na Psiquiatria, durante a minha residência passei na Psiquiatria e quase todos os nossos pacientes neurológicos têm depressão associada. Então, de tudo que eu já li, de tudo que eu já vivenciei, toda a experiência que eu tenho, eu cheguei à conclusão que a depressão só pode ter 3 causas, tá? As causas de depressão são muitas, mas a gente pode resumi-la em 3. A depressão pode ser de causa física, a depressão pode ser de causa mental, a depressão pode ser de causa espiritual. Depressão de causa física, vamos começar por ali. Na depressão de causa física, quer dizer que o seu organismo, por algum motivo, tem uma alteração na sua química. Tá? Você tem uma alteração na química. O cérebro e o corpo todo estão a funcionar erradamente. Ao invés de você produzir substâncias que produzem energia, produzem alegria, produzem estabilidade de humor, você produz substâncias que dão tristeza e substâncias que roubam a sua energia. Por isso que você está deprimido. Tá? Então você sai daí sem saber qual é a causa. Por que você está a produzir poucos neurotransmissores? Ou não está a produzir nenhum? Por que você tem deficiência de serotonina, dopamina, GABA? Por quê? Por quê? Porque a fisiologia, quando você está deprimido de causa física, quer dizer que a fisiologia foi comprometida. E a pessoa, em vez de tomar ou de repor a fisiologia, sai daí e vai tomar fármacos, substitui a fisiologia pela farmacologia. Tá? Que muitos dos fármacos que você está a tomar para depressão mimetizam a fisiologia, ou então ajudam a fisiologia. Mas o problema é que não sai barato. Porque a farmacologia, como não é idêntica à fisiologia, ela mimetiza a fisiologia, mas não é a mesma coisa. Então você paga um preço. O preço que você paga são os efeitos colaterais. Então, antes mesmo de você sair daí e tomar remédio à torta e à direita para tentar curar a depressão, você deveria primeiro saber se a causa é física. Por que você tem dificuldade, portanto, neurotransmissóricas? Será que a alimentação que você está a tomar, está a ingerir, é insuficiente? Você está a tomar poucos neurotransmissores? As proteínas são de pouca quantidade ou de qualidade? Não estão a ser suficientes para você produzir neurotransmissores. Por que você tem dificuldade? E aí você já toma inibidores de recaptação de serotonina, que a serotonina, portanto, ela é produzida e depois é recaptada dentro da fenda sináptica. E aí você vai tomar o inibidor de recaptação de serotonina. Depressão não é só ausência de serotonina. Depressão é uma doença sistêmica, é do corpo todo. Não é apenas o cérebro, é o corpo todo. Normalmente você está deprimido, não é só serotonina. Para você estar deprimido, sentir-se deprimido,
é porque você tem dificuldade de serotonina, você tem dificuldade de dopamina, você tem dificuldade de GABA, e é por isso que você também está ansioso, o deprimido também às vezes é ansioso, porque não tem GABA, você não tem calma, você não tem tranquilidade, você está ansioso. Então, não é só uma questão, é uma doença do corpo todo, você não vai resolver com uma única pílula, tá? Você tem que saber qual é a causa dessa depressão e depois tratar a partir dessa causa. Tá ok? A segunda causa que a gente vai abordar aqui, para não ficar muito extenso o vídeo, é a depressão de causa mental. Na depressão de causa mental, significa que você, ou agudamente ou de forma crônica, você teve um trauma emocional, quer através de pensamentos negativos contínuos, tá? Os pequenos traumas do dia a dia mal gerido, tá? Perdeu o emprego, perdeu a namorada, teve discussão com um colega. Esses pequenos atritos mal resolvidos, então começam a criar uma reprogramação do teu subconsciente. O teu subconsciente depois fica equivocado. E daí esse trauma psicológico, que depois fica a nível subconsciente, ganha um poder tal que começa a influenciar no teu consciente. O subconsciente tem muito mais poder. Vejo pessoas na internet escreverem que 12 passos para lutar contra a depressão. Não luta contra a depressão só. Esses 12 passos não vão resolver, vão ser paliativos. É igual a tomar remédio sem saber a causa. Porque você está a lutar com o subconsciente. O subconsciente tem a capacidade de 24 horas por dia produzir depressão. Se ele tivesse esse tipo de programação, uma programação equivocada. O problema é que o nosso subconsciente, ele é que controla a maior parte do nosso corpo. É o subconsciente que faz o seu rim funcionar. O seu rim está a funcionar nesse momento, o seu rim está a filtrar. E você não está a sentir. Por quê? Porque está delegado o subconsciente que está a fazer, sem você dar conta do recado. O teu consciente faz o coração bater, faz você respirar. Então, grande parte, quase que mais de 90% da função do corpórea é do subconsciente. Então, se o subconsciente estiver equivocado, ele tiver a fazer um controle equivocado dos seus órgãos, por isso que você está deprimido. E é por isso que você na depressão tem também sintomas físicos, porque o subconsciente está equivocado e está a fazer um controle equivocado dos órgãos. Aí você vai ter palpitações, o seu coração começa a falhar, tá? Você começa a ter problemas imunológicos, você começa a gripar facilmente, você começa a ter outros problemas físicos decorrentes de um problema mental. Enquanto você não fizer o tratamento adequado de reprogramação do subconsciente, e eu sou neurologista aqui, eu posso dizer, porque existe uma área da chamada programação de neurolinguística, que através de neurolinguística você reprograma o subconsciente que está equivocado. Se você não atuar, se a tua depressão é de causa mental, e você não fizer uma reprogramação adequada do subconsciente, então, meu caro amigo, você pode tomar remédio, não vai resolver, vai ser paliativo. Você vai ser obrigado a tomar remédio toda a vida. E eu não apoio, para mim, tomar remédio de uma forma aguda, durante um tempo, enquanto a gente pesquisa a causa, que é para você não ficar com sintomas, porque também a depressão, ele tem sintomas, né? Às vezes não é desejável ficar com sintomas, é tipo a dor. A gente vai tratar a lesão, mas você não precisa ter dor nesse processo. Então você toma paliativamente os antidepressivos, todos que a gente conhece, mas enquanto a gente vai saber qual é a causa. Quando a gente saber qual foi a causa da sua depressão, então a gente trata a causa e depois começa a fazer paulatinamente o desmame dos antidepressivos, tá? Eu não sou apologista de fazer toma medicamentosa ad infinito, tá? Porque você vai viver menos do que o tempo que o seu criador te preconizou. Você estava para viver 70 anos ou 100 anos, por conta de tomar antidepressivos a vida inteira, esse tempo vai ser reduzido. Então não é desejável, tá? Não é desejável, portanto, os efeitos medicamentosos, tá? Eles podem ajudar durante um tempo, como eu já disse. Então, para a depressão de causa mental, é importante fazer a reprogramação do subconsciente. Você repõe a normalidade funcional do subconsciente. E quando você repuser essa normalidade, então você pode fazer o desmame paulatino dos remédios, tá?
o trauma que você teve, você faz a reposição. E são várias coisas que podem criar equívoco no subconsciente, tá? Desde as convicções da pessoa, as convicções que ele herdou do seu pai, a forma de encarar a vida, a maneira como você projeta os teus sonhos, as tuas ansiedades, a gestão. Quer dizer, é uma gama muito ampla de você saber que tipo de causa tanto lesou o teu subconsciente e que te levou a ser deprimido e ansioso. Tá? Esse princípio aplica-se quase em todas as doenças, mas aqui nós estamos a focalizar a depressão. Tá ok? Então você vai tomar antidepressivos tricíclicos, que também fazem mal ao coração. O indivíduo que está deprimido já tem problemas cardíacos, como a gente falou no nível físico. Vai tomar inibidores de recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de adrenalina, inibidores de recaptação de serotonina e adrenalina, os duais. Vai tomar os inibidores de recaptação de dopamina. Vai tomar outros estabilizadores de humores que também têm efeitos anticonvulsivos. Tudo isso é paliativo. Tá? Tudo isso é paliativo. Se a causa não for física, for de causa mental, tá? Você vai tomar isso ad infinito, você vai combater com o subconsciente. O subconsciente vai criar resistência aos neurotransmissores. Por isso é que você vê que a pessoa que é deprimida, se você sofre de depressão, você vai concordar comigo. Que às vezes funciona, uma certa terapêutica funciona durante um período. E depois já não funciona mais. Temos que aumentar a dose, temos que mudar o grupo farmacológico, temos que fazer associações. E às vezes o paciente chega a tomar tudo que existe de farmacologia e os sintomas continuam. Tá? Ou então não pode parar. Se esquecer um dia é um tédio. Então, por que isso acontece? É porque o mecanismo não é esse. Você está a tratar uma coisa de uma forma errada. Você está a procurar a tesoura no quarto claro. Tá? Só porque está claro. Tem recomendações de artigos científicos, entendeu? O médico também orientou. Está mais claro, está mais fácil. Tá? Mas a tua causa, se não estiver ali, você não vai achar. A tesoura está no quarto escuro. Às vezes você tem que fazer o sacrifício de trilhar um caminho que ninguém ainda trilhou, porque a tua causa é diferente da dos outros. Todos os pacientes que a gente viu de depressão às vezes têm uma causa que a causa é única. Então o teu tratamento também tem que ser orientado. E eu, como médico, sempre advoguei a ideia de nós fazermos tratamentos direcionados. Eu não acredito muito nessas panaceias, de você ter uma coisa que você vai tratar todo mundo da mesma forma. Para mim, cada um tem o seu próprio tratamento a partir da sua própria causa. Tá? A partir do motivo da sua doença, nesse caso a depressão, a gente vai fazer um tratamento orientado para a tua causa específica, tá? É assim que eu concebo, mais ou menos, a minha visão na medicina e, nesse caso, na depressão, a minha visão é essa. É um tratamento orientado para a causa de cada paciente. E, por último, não menos importante, é a depressão de causa espiritual. Depressão de causa espiritual é causa importante de depressão. Tá ok? Tem muita gente que está deprimida porque você tem um espírito. Tá? Um espírito que cria depressão. Espíritos são reais. Espíritos têm inteligência. Tá? Se você está possuído por um espírito, um demônio, você até pode estar se perguntar, mas nunca vimos médico a fazer abordagem espiritual. Sim, é por isso mesmo que eu vim fazer. Porque eu não gosto de ser repetitivo. Uma coisa que os outros já falaram, por que eu vou falar mais? Então, é muito importante você considerar causa espiritual de depressão. Você às vezes tem um espírito, um demônio, que é a causa da sua depressão. Tá? É um demônio, porque nós todos, o ser humano está constituído por corpo, alma e espírito. Tá? Então, o corpo pode ter causa de depressão corpórea, pode ter causa de depressão mental, na alma, e pode ter causa de depressão no espírito. Você tem uma lacuna espiritual que tem que ser ocupada por alguém. Não existe vácuo na prática, tá? No mundo prático não existe vácuo. Então a sua lacuna espiritual tem que ser ocupada por alguém, por um espírito. Quando não está ocupada pelo Espírito Supremo, a Força Suprema, Deus, o Criador dos céus e da terra, se ele não ocupar esse vácuo, então um outro espírito vai ocupar. E esse espírito, os espíritos demoníacos, são atormentadores. Tá? A função deles é atormentar você.
Eles vão te criar qualquer tipo de problema para te criar tormento. Qualquer tipo de doença eles podem te criar para criar tormento. E a depressão, então, é uma delas. Você pode ter uma depressão de causa espiritual. Se tiver depressão de causa espiritual, pode tomar qualquer tipo de antidepressivo que você quiser. Pode funcionar no começo. Pode tomar alimentos. E agora estou a ver na internet, tem a febre de suplementos para depressão. E todo mundo vai lá dizer, olha, para mim melhorou. Mas tem que tomar a vida inteira. Tá? Você tem que continuar a tomar. Basta diminuir, às vezes tem que aumentar a dose. Se parar, aí você continua, volta na depressão. Não é para ser assim. Tá ok? Porque se a depressão é de causa espiritual, nenhuma outra medida vai resolver. Podes fazer programação neurolinguística, tá? E agora tem muitas medicinas alternativas, medicina germânica, medicina ayurvédica, medicina chinesa. Podes fazer o que você quiser. Se a causa for espiritual, a acupuntura nada vai resolver, tá? Porque os espíritos têm inteligência. O espírito, aquela medida só vai funcionar até o espírito conseguir saber o mecanismo e criar a resistência. Tá ok? Então não se tratam coisas espirituais por mecanismos físicos. É por isso que, se calhar, nós na medicina, a gente tem muitas doenças que o paciente tem que tomar medicamento a vida inteira, porque a gente ignora uma parte importante das doenças que é a causa espiritual. O teu paciente, essa doença é de causa espiritual. Então, todas as medidas que você fizer não vão resultar. Tá ok? Não vão resultar. Você tem que atuar na causa. Se a causa for espiritual, o paciente tem que fazer, portanto, tem que ser encaminhado em entidades competentes que vão orientar esse paciente a fazer uma substituição do espírito, tá? A fazer com que esse paciente receba, então, a presença do Ser Supremo, que é Deus, a força suprema, o Criador dos céus e da terra, para substituir então este demônio. Porque, como a gente sabe, Deus é todo-poderoso, Ele não gosta de partilhar espaço. Se Deus entra, todos os demônios automaticamente eles têm que sair. E essa é a sua cura, para a sua depressão, para o seu caso, se for espiritual. Tá ok? Então, era mais ou menos essa abordagem que eu queria fazer. Espero que tenha ajudado você a entender mais ou menos qual é a causa da sua depressão e a partir daí você saber onde atuar para poder resolver então a sua causa, tá? A gente vai apresentar mais coisas, mais vídeos que é para ajudar os nossos pacientes a terem uma qualidade de vida melhor, porque como neurologista identifiquei que a maior parte das doenças neurológicas, quando o paciente já as tem, é muito difícil você voltar ao estado normal. Tá? Depois de você ter uma doença, sobretudo as neurológicas, voltar ao estado normal é muito difícil. Tá? Mas a maior parte delas são preveníveis. Tá? Então, se a pessoa conseguir, se a gente trabalhar no sentido da prevenção, isso nos poupa muito trabalho no hospital às vezes. Tá? O indivíduo sabe mesmo que é hipertenso e não trata em condições e depois vai ter AVC. Cuidar da hipertensão é muito mais fácil do que você ter que cuidar com um paciente que já tem, às vezes, AVC com várias sequelas, tá? Então, é por isso, por essa analogia, decidi então começar a fazer aqui os vídeos, também por causa da pandemia, né? O tempo remanescente a gente vai investir nisso, né? Para fazer esses vídeos com o intuito de orientar você mais no sentido da saúde, tá? No sentido de viver a sua vida de uma forma mais correta e que te permita você a não ter certas doenças, tá? Ou então fazer uma abordagem mais cuidada. Por quê? Eu advogo que a responsabilidade para a sua saúde é sua, é completamente sua, tá ok? O seu médico pode ajudar, os livros que você vai ler podem ajudar, o governo pode ajudar, tem o seu papel, o sistema de saúde tem o seu papel, mas a responsabilidade final é sua. Você que tem que fazer tudo que é para ter uma saúde plena. Espero que você se inscreva no meu canal. Espero que você leia o meu livro. Está disponível em todas as plataformas digitais.
Mercado Livre está no bioetica.com, que vai estar aí embaixo, portanto, o link. E também está noutras livrarias digitais como Submarino, Amazon, Americanas e Shoptime. Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenhas uma ótima saúde e consigas livrar-se então da sua depressão. Muito obrigado.